Já pensou passar para outra dimensão, onde existem seres assustadores e que estão a um passo do nosso mundo? Quem vive nesse lugar sabe que não deveríamos ter conhecimento da sua existência. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Vocês já ouviram falar de Sete Além? Não? Sete Além supostamente seria um universo paralelo, uma outra realidade, na qual supostamente todos nós poderíamos chegar. Não sabemos ao certo como é Sete Além na realidade e nem como chegar até lá. O que podemos saber até agora são apenas características contadas através de alguns relatos encontrados aqui na internet. Basicamente, Sete Além seria bem algo parecido com a nossa realidade, só que bem mais obscura. Os vários relatos encontrados contam que o lugar teria uma aparência bem suja e escura, e que pessoas que se encontram lá teriam os olhos mais fundos e negros, uma coisa bem parecida com os filmes de terror. Infelizmente, as informações contadas e relatadas por quem já esteve lá são poucas, e o que sabemos é que Sete Além não seria um lugar muito bonito e que provavelmente você não gostaria de estar lá. Segundo os relatos de Sete Além, seria totalmente obscuro e as pessoas que se encontram lá teriam olhos profundamente afundados e negros. Os primeiros relatos sobre Sete Além que se tem conhecimento a respeito disso surgiram há muito tempo atrás, ainda na época do Orkut. Como sabemos, o Orkut era uma rede social semelhante ao Facebook. Lá existia uma comunidade chamada Sete Além, que teria sido criada por um rapaz chamado Luciano Milite nos anos de 90, e esse cara teria passado por uma situação bem fora do normal. E aí, com o passar do tempo, aproximadamente 10 anos depois, ele resolveu abrir uma comunidade do Orkut para poder contar a sua história e conversar com outras pessoas a respeito do assunto. No relato de Luciano, ele estava voltando para casa de uma das aulas da sua faculdade e precisava pegar o ônibus para ir para casa. Ele podia pegar qualquer ônibus que passasse naquele ponto, pois praticamente todos eles passavam em frente à sua casa, e por isso ele pegou o primeiro ônibus que apareceu, sem nem perceber qual era o seu destino final. Assim, quando o ônibus chegou, ele deu sinal para ele e entrou normalmente, sentou-se e começou a ler um de seus livros, uma coisa bem normal e que grande parte dos passageiros fazem. Logo, Luciano reparou que seu ônibus estava demorando um pouco para chegar no seu destino, e foi nesse momento que uma senhora se aproximou dele e cutucou o Luciano, fazendo a seguinte pergunta: "Você não vai para Sete Além, vai?" Lógico que o cara não entendeu nada e ficou se perguntando: Sete Além, como assim? E a senhora mais uma vez perguntou a ele: "Esse ônibus vai para Sete Além, é melhor você descer." Luciano então sorriu meio confuso. Ele olhou para o lado e percebeu que todos os passageiros estavam estranhamente olhando para ele. Segundo ele, os passageiros tinham aparências assustadoras, e nesse momento todos eles começaram a gritar de forma ameaçadora: "Vai, desce, desce agora." Foi aí que, assustado e estranhando toda aquela situação, ele desce e viu o ônibus indo embora para um caminho totalmente diferente do que ele estava acostumado. Essa foi a história de Luciano sobre Sete Além, e supostamente a história que deu a origem a todas as outras, afinal foi o gatilho para que as outras pessoas pudessem contar. E é uma situação bem estranha, não é mesmo? Você pega um ônibus normalmente, uma senhora começa a te perguntar sobre um destino que você nunca ouviu na vida, e de repente todos os passageiros começam a te encarar e gritar para você? Bom, eu acho que qualquer um de nós ficaria assustado e também desceria na mesma hora. É claro que essa história marcou a vida de Luciano, que 10 anos depois se aproveitou das redes sociais para fazer o relato do ocorrido, utilizando o Orkut, uma das redes sociais mais usadas aqui no Brasil na época. Ele resolveu criar uma comunidade para ver se encontrava outros relatos de outras pessoas que também teriam conhecido esse local. E não é que a ideia dele deu certo, e após pouco tempo, vários relatos a respeito de Sete Além começaram a aparecer no Orkut, um mais bizarro e curioso do que o outro, e é sobre alguns deles que iremos falar mais adiante. O próximo é o relato da menina que visitou Sete Além. Um dos relatos que chamaram bastante atenção foi o relato de uma mulher chamada Antônia, que supostamente teria perdido a sua filha em Sete Além. Aparentemente, tudo estava normal. Antônia estava em sua casa com sua filha, quando seu telefone começou a tocar. Ao atender a ligação, ela ouviu a voz de um homem dizendo que ela precisava buscar a sua filha em uma escadaria, em um certo condomínio.
Ela estranhou a ligação e questionou o homem. Escadaria? Condomínio? Que condomínio? Minha filha estava aqui em casa, como assim? E o homem respondeu: eu não sei, senhora. Ela não estava vestida com uma camiseta verde quando desapareceu? Se a senhora quiser reencontrá-la, é só a senhora ir até a escadaria do condomínio. A mulher então começou a gritar com o rapaz do telefone, dizendo que aquilo era um trote, pois sua filha estava lá com ela, e que até então não tinha acontecido nada demais. Por este motivo, Antônio acreditou que tudo aquilo não passava de um trote, mas ela falou que iria ligar para a polícia, e nesse momento a ligação caiu. No dia seguinte, a filha de Antônia foi passear com seu pai. Quando ela voltou, ela estava muito assustada e vestia uma camiseta verde. A filha, que voltou assustada, contou para a mãe que teria se perdido em um prédio enquanto estava passeando com seu pai. Como ela não sabia onde estava, começou a chorar e gritar, até que, segundo ela, um homem que possui os olhos amarelos apareceu para ajudá-la. O homem disse para a garotinha que eles estavam em Sete Além. Antônia então começou a achar que sua filha estava maluca contando aquela história, mas a menina jurou de pé junto que tudo aquilo era verdade. Inclusive, ela falou que o homem dos olhos amarelos teria ligado para sua mãe, avisando-a de que ela estaria perdida naquele lugar. Tudo isso teria durado algumas horas. Isso aqui na nossa realidade, pois segundo a menina, ela teria ficado perdida em Sete Além por aproximadamente 7 dias com aquele homem. E para sair de lá, esse homem teria levado a menina até uma escadaria, a qual ela teria descido e encontrado seu pai novamente. Assim, ele teria levado a menina de volta para casa. A filha de Antônio teria ficado em Sete Além por 7 dias e escapado com a ajuda de alguém com olhos amarelos. O próximo relato que contaremos aqui aconteceu em Porto Alegre, por um homem de nome Júlio. Tudo teria acontecido quando Júlio foi ao banheiro de um shopping da cidade. O estranho fato teve início no momento em que Júlio saiu do banheiro e percebeu que não estava mais em nossa realidade. Parecia que ele estava em um shopping totalmente diferente. Segundo seus relatos, as pessoas que estavam lá tinham uma aparência bem parecidas uma das outras, e todas eram bem assustadoras. Além disso, as lojas não eram comuns. Segundo ele, as lojas vendiam coisas bem estranhas, como ganchos, ferraduras e até mesmo animais. Júlio então focou sua atenção para o rosto de uma garotinha, que à primeira vista parecia ser uma garota normal. Quando ele olhou bem de perto, percebeu que ela tinha olhos fundos e bem pretos, e seu olhar parecia de um ser maligno. É claro que Júlio não gostou nada do que viu, ele ficou morrendo de medo e correu de volta para o banheiro. Pegou seu celular e tentou fazer algumas ligações, só que, como todos nós podemos imaginar, o seu celular não estava funcionando. Para a surpresa de Júlio, quando ele tentou sair novamente do banheiro, o shopping tinha voltado ao normal e tudo estava como era antes. Analisando tudo isso, como derrotar, a gente tem que pensar que justamente esses seres eles podem prever o futuro, ou mesmo eles não preveem o futuro, mas sim eles vivem uma realidade em tempo diferente. Como a gente sabe, o Sete Além pode ser não só um reflexo da Terra, como um universo paralelo, e justamente nesse universo o tempo pode passar de maneira diferente. Eles não exclusivamente têm que ir, o tempo não tem que começar num lugar e terminar em outro. O tempo pode correr ao contrário lá, por exemplo, e justamente por isso aquele ser sabia que a filha daquela mulher tinha se perdido lá e ele avisou um dia antes o que aconteceu depois. Então o que a gente tem que entender é que tudo isso pode ser uma possível falha temporal. Possivelmente Sete Além seria um reflexo do nosso mundo, ou mesmo um universo paralelo, que corre ao contrário do nosso. Buscando derrotar esses seres que têm olhos negros, a gente tem que pensar no seguinte fato: eles possivelmente possam ser demônios. E como sabemos, os demônios usam diversas passagens para chegar na Terra, e justamente assim usaremos para derrotar. A primeira coisa que faríamos, se chegássemos em Sete Além, seria buscar Sal, ou mesmo tentar voltar para onde entramos, pois como vimos, a maioria das pessoas conseguiu voltar quando voltou para o ponto de origem por onde chegou. Então essa seria a primeira coisa que faríamos. E para atacar esses seres dimensionais, a melhor coisa que poderíamos fazer seria lidar com o fogo. O fogo, como é um elemento, seria uma coisa que tanto teria no nosso mundo como teria no mundo deles, por ser um elemento básico. Ou seja, com o fogo com certeza poderíamos atacar esses seres que com certeza seriam vulneráveis a isso. E vale lembrar que Sete Além também pode ser considerado um portal para o inferno, já que muitos dos seres lá lembram os antigos relatos da Bíblia, ou mesmo os relatos antigos sobre seres e demônios das trevas. Assim, nos baseando nisso, conseguiremos até mesmo nos basear na mitologia clássica bíblica dos demônios para assim derrotá-los. E eu vou ficando por aqui e até a próxima!